Olá para você que nos acompanha no Que Ninguém Te Conta, mais um episódio incrível que vocês vão acompanhar com Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Maior Capital. Oi, Luiz Fernando. Tudo bem? Boa. E ao meu lado aqui para apresentar este episódio, temos o meu co-host, Rodrigo de Godoy. Fala, Rodrigo. E aí, Felipe, como está? Muito bem. Nosso convidado de hoje, temos muita história aí para explorar juntos. Exato. Eu tenho orgulho pessoal com esse convidado, não vou dar muitos spoilers, mas, Luiz, o que contam sobre você, CEO da Maior Capital, longa história no mercado financeiro, no mercado de capitais, então desde o Banco Central Brasileiro até BBA e outras instituições financeiras, e isso é o que contam. Isso é o que está lá no LinkedIn, isso é o que aparece nas matérias, isso é o que todo mundo vê. Qual é o Luiz Fernando que ninguém te conta? Quem é esse Luiz Fernando? De onde veio? O que já fez de legal? Quais foram os tombos que levou? Conta um pouco da sua trajetória pela tua perspectiva. Bom, não sei nem por onde eu começo. Né? Tanta encrenca no caminho, mas a trajetória, acho uma trajetória gostosa. Bom, por que eu fui parar no mercado financeiro, né? Eu fui parar no mercado financeiro por conta de duas pessoas. Uma foi o meu avô, que, enfim, ele foi, para mim, sempre não só um mentor, mas aquele cara, essa puta, se um dia for 10% desse cara, eu tô feliz da vida. Que ele foi um grande empresário, mas, assim, uma pessoa muito vista como um grande cara profissionalmente, né? Ele, enfim, foi um cara que ajudou depois da Segunda Guerra a Alemanha quando ela estava destroçada. Ele representou várias empresas alemãs, suecas no Brasil. Ele foi um dos fundadores do Banco Itaú, porque ele tinha um dos bancos que juntaram-se e tornaram o Itaú. Mas ele era visto como um grande cara. Ele foi presidente do Banco do Brasil. Eu tive uma passagem que eu fui presidente do Conselho do Banco do Brasil, então eu vi o vovô ali. No quadrinho. No quadrinho dos presidentes, assim, foi um orgulho, assim, uma coisa assim, incrível. Mas ele sempre foi aquele cara, como ele sempre foi visto como um grande profissional. Um cara de grande capacidade, que tinha uma visão mais globalizada, quando nem existia muito esse termo. Pois é. Então, assim, sempre para mim foi uma referência, né? E também foi uma referência ao meu pai, porque o meu pai, embora ele fosse da área de alimentos, ele trouxe a tecnologia do super gelado para o Brasil, né? O primeiro congelado que entrou no supermercado foi meu pai que colocou. E essa tecnologia, lá, anos 70. Que é aquela ervilha que a gente usa até hoje, super congelada. Sem né? dúvida. A cenourinha. Então, inclusive, fazendo um livro sobre a história do congelado, super gelado no Brasil. E ele é uma das figuras centrais, o que é uma coisa incrível, super bacana. Mas, assim, então não tem nada a ver com mercado financeiro, economia, finanças, nada disso. Mas ele trouxe a tecnologia da Frigoscandia, que era uma empresa sueca. E ele ia muito para Londres, muito para a Europa. Então ele foi sempre um cara de negócios, de conhecer o mundo. E a gente tinha almoços intermináveis conversando sobre o que estava acontecendo no mundo. Então, um moleque aprendendo, tendo contato com isso. Então isso foi muito aquela chama para me levar nessa direção, né? Eu, assim, o que ninguém sabe, assim, eu fui um mega vagabundo. Isso mega sim vagabundo. O LinkedIn não conta. Se eu não conto, assim, eu fui um vagabundo. Só que um vagabundo que não era bobo. Porque eu me atrasei muito na escola, eu tomei 2 paus na época do ginásio, colegial, etc. E eu vi que eu estava muito atrasado frente aos meus, aos caras da minha idade e tal. Daí eu falei, bom, se todo mundo vai terminar antes de mim, é melhor começar a trabalhar antes de todo mundo. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, 17 para 18 anos, que me ajudou muito, porque o que eu pensava, quando os caras da minha idade se formarem e forem começar a trabalhar, eu já trabalho há 4, 5 anos.
Então, eu, no mínimo, vou estar num nível de igualdade com eles. Ali, Que no final acabou gerando um certo viés, que eu sempre tive o raciocínio, olha, eu estudo para trabalhar, eu não trabalho para estudar. Então, assim, eu não vou dizer que mesmo na universidade eu tenha sido um exemplo, mas no trabalho eu fui um enorme de ferro. Porque eu falei, ó, é isso aqui que eu quero da minha vida, é isso aqui que vai levar minha vida para frente, então eu vou mandar o pau. E daí... Com 17 anos você começou a trabalhar fazendo o quê? Bom, fiz de tudo, mas eu comecei numa distribuidora, eu fui caixa, fui liquidante na rua, fui cara de liquidação, auxiliar de liquidação. Porque na época, a custódia de títulos, ela era física. Era uma loucura. Eu fui caixa, eu fui roubado mega pelos office boys, que eram super espertos, eu era o bobão ali, né? Tava aprendendo e tal. Então eu passei por várias áreas dessa distribuidora de valores, contabilidade, várias áreas, então foi muito bom para o meu background, e daí eu fui para a mesa de operações. E daí eu comecei a entender o que era mercado, né? Trabalhei alguns anos nessa distribuidora, depois eu fui para uma corretora, que é a diferença de distribuidora e corretora, a distribuidora faz operações para clientes em títulos imobiliários, mas a corretora é quem operava no pregão, na bolsa. Cheguei a ser operador de pregão, que foi naquela época, colocou jaleco e tudo. Tudo. Primeiro, o jaleco era de auxiliar, né? O operador, ele tinha terno, era uma... Na época, o operador de pregão era um senhor. Era uma coisa assim muito valorizada. É que com o tempo se tornou uma coisa muito, vamos dizer, muito comoditizada, muito simples, etc. Daí o nível dos grandes corretores, né? Porque os corretores de valores eram os caras. Mas as coisas foram mudando. Eu fiquei pouco tempo no pregão. Eu voltei logo para a mesa porque eu entendia que ali é que se formavam as operações, todo o racional para fechar a operação no pregão vinha era feito antes de uma coisa anterior, exatamente. Então, foi ali que eu comecei a ter relacionamento com clientes e eu aprendi que quanto mais conhecimento técnico, mais capacidade você tem de convencer um cliente de fazer uma operação, de andar para frente, digamos. Você tem lastro, né? Você tem mais, exatamente. E daí, eu estudei muito matemática financeira, ali que eu, além da faculdade, mas que eu estudei mais economia, fiz uma série de cursos e tal. E eu fui, que não era muito frequente, né? Eu fui muito pro lado de entender muito de matemática financeira. Eu fui assim, um dos primeiros caras a entender como funcionava opções, prêmio de opções, o famoso Black and Scholes. E daí os mercados, não existia mercado de derivativos ainda, era mercado de futuros o nome. Uhum. Né? E eu fui um dos primeiros caras a dar aula sobre estratégias nos mercados futuros. Né? Então, o grande contrato da Bolsa até hoje, que é o contrato de taxa de juros, os primeiros cursos de estratégia fui eu que dei. Que legal. Em 87, 88, sei lá, nessa época. Então eu sempre fui muito para esse lado, né? Em 87 para 88 eu fui para o banco JP Morgan, que foi muito interessante, porque era uma corretora ainda, que logo em seguida se tornou banco no Brasil, mas ainda era uma corretora no Brasil. Só que a vantagem de estar num banco desses, o Brasil era um país totalmente fechado, eles traziam a tecnologia já, que não existia esse termo na época, global. Então, porque era um banco global, o JP Morgan lá fora, era o único americano AAA. Então eu acabei tendo acesso a uma tecnologia financeira que não tinha no Brasil. E fiz vários cursos no JP Morgan aqui, fiz lá fora, e daí, minha carreira com isso, ela deu um salto. Porque você tinha acesso e aprendeu a operar com essa tecnologia antes. Exatamente. Eu era super interessado nisso, como eu falei, né? Já nas corretoras. Quando era mais antes. Manual. Isso. Eu lembro os primeiros computadores, a gente fazia as primeiras planilhas. Você tinha que apertar 3 vezes para ela calcular direito.
3 vezes, você dava 3 enter. Era uma um máquina- enter, ela era uma ficava máquina um de número escrever. totalmente maluco. De novo e de novo. Era uma loucura. Não, e você tá falando aí de um período, né? Final dos anos 80, Isso. metade final. Ou seja, você já estava atuando naquela época da loucura inflacionária, Sim. de tudo isso, né? Que agora a gente vê, né, a inflação meio que voltando aí de uma forma global, né? Devia ser uma loucura, né? Não, era. E engraçado que eu tava num banco gringo, né? Pô, e pra explicar pra ele o que era juro composto, É isso que eu ia falar. Era uma maluquice. Porque era uma Eu realidade tinha esse completa. viés de matemática financeira e de dar aula. Sempre gostei muito disso. Então eu era o cara que explicava para essa turma. O cara vinha lá, virgem, um americano, entender como é que funcionava aqui. Então eu era o cara que, ó, deixa eu explicar aqui, inflação é isso e tal. Então isso tudo ajudou muito na minha carreira. Mas eu né? acho que hoje é uma dificuldade que essas novas gerações, quando a gente fala dos anos 80, né, da época da hiperinflação, tem inclusive dificuldade, acho que é a mesma, de entender o que era isso na O prática, que tá acontecendo. né? Porque era uma coisa tão absurda quando você vê no papel, que parece que, não, mano, como assim? Né? E imagina pro estrangeiro. O nível de desorganização que existia no Brasil naquela época era uma coisa assim que hoje a gente não consegue imaginar. A gente fala, não, o Brasil cresceu muito pouco nos últimos anos. Não é verdade, o Brasil está se atrasando com relação ao mundo. Né? Nos últimos 15 anos, o Brasil ficou muito para trás de praticamente todo o resto do mundo. Agora, nos anos 90... era uma República das Bananas de verdade. Literalmente. Literalmente. Aí começou a se arrumar quando o Fernando Henrique, meio que por sorte, meio episódio, se tornou ministro da Fazenda. Com o Itamar Franco, né? O Itamar Franco, que era um doido de pedra, mandou todo mundo embora. O diretor do Banco Central falou, não sei o que, tá na rua, mas é o cara do topé. Era uma loucura. Uma maluquice. Daí ele colocou o Fernando Henrique, que como o Fernando Henrique era um político relevante, era uma relação meio mais igualitária ali, acalmou, e o Fernando Henrique conseguiu produzir, então... Tanto é que ele se elegeu presidente logo na sequência, né? Sim, mas é porque ele, e talvez porque o Itamar seja meio maluco mesmo, o Itamar bancou um plano que era, assim... genial o plano, né? Que já que a gente não consegue resolver a indexação, vamos indexar tudo de uma vez, e daí acaba. Né? Foi genial o que fizeram, realmente genial. E isso deu conta do maior problema que o Brasil teve, porque para nós que somos, sei lá, classe média, ou classe média, média baixa, ou média média ou média alta, para nós isso atinge um pouco, até porque na época tinha muita proteção, né? Até de salário, as aplicações, você deixava o dinheiro na conta corrente, ela é remunerada. Agora, para a população pobre, assim, é uma coisa de você no receber o mercado, salário e quer preço comprar do tudo. mercado. Isso eu acho que eu tenho um sobrinho que uma galera mais nova que não consegue entender. Como você tinha que correr porque o arroz custava 10, Ia custar 12 ia custar de tarde. 12 no dia seguinte. Exatamente. E daí o interessante é que quando veio esse plano, as pessoas mais pobres ganharam 30% em termos reais de poder de compra. Ou seja, é como se o salário dos mais pobres subisse 30%. De uma noite para outra. Exatamente, de um dia para o outro. Então, foi uma coisa impressionante. E por esse efeito, que daí o Fernando Henrique foi eleito, e depois ele, por um segundo mandato, ele foi eleito no primeiro turno. Isso, quer dizer, ou seja, deu um poder tão grande a ele, a quem fez o plano, por isso era tão difícil fazer, porque os grupos políticos falaram, não, o cara que resolveu o problema vai ser tão poderoso, não vamos deixar. Então era uma grande, demoraram décadas para a gente chegar lá. E no daí segundo... ele fez, foi uma coisa quase que meio por acidente, que ele entrou e tal, depois ele se tornou candidato, foi presidente, e daí foi um... E aí no segundo mandato dele foi quando você foi convidado para assumir o Banco Central. Exatamente. Quer dizer, foi no segundo mandato, quando o Brasil estava há alguns anos já forçando a barra de manter uma taxa de câmbio muito apreciada. Estava gerando um déficit gigante. O Brasil tava... Vídeo que aconteceu com a Argentina, né?
Exatamente. A Argentina explodiu algumas vezes, né? Deu default, etc. Mas o Brasil ficou segurando uma situação insustentável, até que, enfim, não dava mais. Aí o Fernando Henrique tirou o Gustavo Franco, ficou o Chico Lopes, que veio. Ele é um cientista maluco, veio com um plano, chamava-se banda diagonal endógena. O que é isso? Ninguém sabe. Coisa absolutamente maluca, que deixava o câmbio depreciar só 10% e depois era uma fórmula louca. Resultado. Quando batia nos semana. 10%, o negócio. Não, o governo tinha que defender. Acendia ali uma sirene. E tinha que defender e tal, porra. Daí, de repente, o mercado pediu $1 trilhão pro Banco Central. Falou, pô, 10% de valorização tem a menor chance de sustentar. Daí foi até, depois a gente ficou sabendo, né? Daí foi lá o ministro da Fazenda, que era o Pedro Malan, a Mauri Bier, tirou o cara e falou: não vou vender mais. E foi assim que aconteceu. O câmbio virou flutuante porque o Banco Central falou: não vendo mais. Olha só. Foi assim, não foi assim. Mas não, isso antes de você, eu já com você. Antes da gente entrar. Antes, e daí, enfim, foi uma confusão. O Chico Lopes acabou saindo, deu um problema, porque quando soltou, alguns tinham posições muito grandes. Então, aquele Marco e Fonte Sinan, que eram dois, quase quebraram. O Banco Central acabou segurando esses bancos, mas para preservar o sistema, senão era possível que o sistema quebrasse. Então, olha só. Isso foi perceptível. A minha visão não foi uma atitude errada, talvez a maneira podia ter sido feito, mas assim, preservar o sistema. Só que preservar o sistema enfim, não deixando quebrar, virou pó os bancos, mas não quebraram. Só que imagina a confusão. E daí teve escândalo, teve CPI, e daí todos os diretores do Banco Central da época foram... Eles, inclusive, chegaram a ter mandado de prisão expedida. Olha só. Ao longo do... Foi uma loucura. E, assim, eu entrei depois, né, olhando, quer dizer, o que eles fizeram, eles tinham que fazer, talvez eu não tivesse feito daquele jeito, né? Até porque você está falando, né, do impacto nos bancos e tal, mas também afetou esse movimento a vida das pessoas, né? Das pessoas físicas, porque tinha muita coisa indexada em dólar. Não, e muitas vezes as pessoas falam, não, aqueles caras do mercado financeiro, o mercado, que absurdo, o autoritarismo do mercado. Não é, o mercado somos todos nós. Exato. É a pessoa lá que ela vai comprar dólar porque ela precisa viajar, ou ela vai comprar dólar porque ela está fazendo uma importação de um remédio para um filho. É todo mundo. Nós somos o mercado. Então, quando... porque o sistema financeiro, não precisamos fazer juízo de valor, mas ele é o coração. O coração é o órgão mais importante, talvez seja o cérebro. Mas vai tirar o coração, ver se a pessoa sobrevive. Literalmente recebe o sangue e espalha de novo para o corpo. O que o sistema bancário faz? Ele recebe o dinheiro dos depositantes e espalha para as pessoas. Você precisa de um empréstimo? Está aqui. A sua empresa precisa? Está aqui. E por aí vai. Então, esse coração ele não pode deixar de existir. Não tem como. Bom ou ruim, ele tem que funcionar, esse cara. E você estava no BBA à época e veio um convite. Como é que veio um convite para você? Foi uma coisa assim muito engraçada. Foi bem divertida. Eu vou tentar assim resumir. Tava uma confusão. Eu era tesoureiro do BBA. Eu estava super bem lá. Era tesoureiro, era sócio do banco. A gente era uma das boas tesourarias no mercado, um dos bancos que tinha uma boa performance e tudo. E daí deu essa confusão que eu acabei de escrever com o Chico Lopes, tira o Chico Lopes, então convida o Armínio Fraga. Só que o Armínio estava 6 anos fora. Então ele tinha que montar a equipe. Eu tinha conhecido ele uma vez. Uma vez eu fui para Nova York, conheci ele lá e tal. Quem trabalhava conosco era o Admar Baixa, que foi um dos pais do Plano Real, é um economista muito importante, está na Academia Brasileira de Letras. É um cara muito, muito bacana. O Brasil deve bastante a esse cara. E ele trabalhava conosco. Eu lembro de ligar para o bar e falei, vem cá, o Armínio vem mesmo? Não vem? E tal. Ele falou, não, pelo jeito vem e tal. Bom. E daí ele veio para cá e tinha que montar a equipe. Um dia, uma segunda-feira, o Cândido Bracher, que era meu chefe, que depois foi presidente do Itaú BBA e do Itaú e tal,
Ele é um puta de um gozador e tal. A gente sempre teve uma relação muito informal e tudo. Ele falou, Luiz, vamos lá comigo para o Rio, que o Armínio me chamou para bater um papo tal, vamos lá comigo tal. Eu falei, pô, eu vou. Eu pensei, bom, como ele não está muito acompanhando o mercado, tava aquela confusão, a puta crise. Então, ele quer que eu vá para ajudar, né? Falar um pouco das coisas e tal. Legal, vamos embora tal. Quando ele chegou no aeroporto, ele chegou e falou, olha, a gente estava tomando um café e tal, ele falou, puta, eu não me surpreenderia se o Armínio te convidasse. Eu falei, querido, vai se fuder. Desculpa, você pode falar. Pode falar. Eu falei, pô, como assim? O cara nem me conhece. Você tá de sacanagem. Mas ele já tinha, talvez, alguma informação ou não? Não, então. Tudo que eu sabia era isso. Mas daí ficou. Daí a gente chegou lá, começou a conversar, e não sei o que, tá uma hora me vira pra mim. Te interessa? Daí eu falei, você não me conhece, como é que você vai me chamar, né? Ele falou, não, então... Você foi um dos melhores indicados, mas não te conheço. Então fica aqui hoje no Rio e vamos conversar. A gente passou a noite conversando. Bom, como é que ele soube? Tinham dois caras, um cara do ex-Pactual na época, que está há muito tempo fora do mercado, que, segundo o Armínio, nunca falou bem de alguém. E que, quando o Armínio perguntou, ele falou bem de mim. E um outro cara que chama Jean-Louis Bravard, que era na época do grande banco Lehman Brothers. Que Lehman Brothers foi um grande banco até quebrar. Né? Foi um grande banco. Era um bom amigo do Armínio, de mercado e tal. E esse cara falava muito de mim. Porque ele tinha um contato com o BBA e eu contava de Brasil, o que eu achava, em geral. Eu acabava dando uns bons palpites para ele. Ele gostava, falou muito para o Armínio e foi por isso que o Armínio me chamou. E daí foi assim, minha vida mudou completamente em 24 horas. A gente está falando no dia seguinte, ano o cara que me foi? convidou. 98? Foi 99. 99. E daí eu fiquei 4 anos no Banco Central, que foi completamente, a palavra da moda, disruptivo para mim. Completamente, porque foi para mim, assim, mais ou menos você subir 4 posições de uma vez só na sua carreira. Eu olhava o diretor do Banco Central assim. Eu ia visitar, né, como tesoureiro, cara do mercado e tal, mas eu olhava para eles assim. E de repente eu estava lá. Daí de repente estava uma reunião que eu só tinha visto os caras pelo jornal. Eu falei, puta que pariu. Uma loucura. Assim, para mim foi uma loucura. Então, para mim, o que representou isso, né? Primeiro foi de uma honra gigantesca. Eu jogo polo aquático, né? É como ir para a seleção brasileira. Assim. Esse é um dos temas da minha pauta, polo aquático. Chegaremos. Número 2, um aprendizado. Porque, quando você está numa empresa, por maior que ela seja, você está circunscrito a uma realidade ali. Outra coisa, você tem que cuidar do país. Você está olhando para as coisas que estão acontecendo no país. Né? Então foi assim, de um aumento de amplitude da maneira que eu via as coisas, em geral. Para começar assim, vamos pensar o seguinte, o setor público no Brasil, ele custa 40% de toda a riqueza que se produz por um ano, todo ano. 40%, ou seja, 40% da economia é do setor público. Só que a gente nunca trabalhou no setor público, a gente não sabe como funciona. Então, se você passa, como eu tive a chance de ter feito 4 anos lá, você aprende como esse negócio funciona. Porra, muda completamente a sua vida. E qual foi nessa trajetória, qual foi o primeiro grande desafio que você se deparou quando você sentou ali na cadeira e agora, né? Como você mesmo disse, né? Você estava lá... Foi engraçado. Foi engraçado porque foi o seguinte, na verdade, o primeiro desafio, antes de sentar na cadeira, foi a porcaria da sabatina no Senado. Porque aquilo lá é uma loucura. Olha lá. É uma experiência que vocês não têm ideia. E na época estava aquela crise enorme. O Armínio era na sabatina era quase que um bandido. Então nós éramos os bandidinhos. Era gangue. Então, no evento, assim, tinha assim, não é modo de dizer, pelo menos 50 câmeras dessas apontadas pra gente.
Então você tava assim, o Armínio teve uma sabatina de 7 horas, depois foi a gente. Então você imagina o clima que tava. Eu tava assim. Tremendo. Mas assim, então essa foi uma experiência assim, maluca, né? Depois, o que acontece é, embora seja enfim, o país e tudo, quer dizer, puta, eu tava na minha praia. Por crise, então, quem tá no mercado tem uma cada 3 meses. Então você sabe lidar com crise, né? E daí a cena foi a seguinte, então, puta, a gente assinou lá o livro, então, tipo, fudeu, né? Tá no diário agora tá oficial, dentro e acabou. e tal, agora acabou. Agora não dá pra ir Aí pra tinha uma trás. salinha, nem era. Depois mudou as salas e ficou as salas direito, mas era uma salinha pequenininha assim, puto, o Armínio sentou ali, sentou Daniel Glazer, o Sérgio Vellan e eu. Ele pegou assim um papelzinho desse aqui, bom, vamos lá. Medida 1. Nós listamos 22 medidas. Então era subir o compulsório, subir a taxa de juros, fazer isso, fazer aquilo, porque a gente tinha que controlar uma puta crise. Então a gente fez assim uma coisa assim absolutamente matemática e tudo para definir a primeira taxa de juros do nosso mandato. Da gestão, Da nossa gestão. Então foi assim. Quanto é que está a taxa de juros? Estava 29% ao ano. Nossa. Já estava 29%. 29? Mas uma crise daquelas assim de fazer inveja. Daí a gente falou assim, bom, qual é a taxa que as pessoas não vão achar que a gente está aqui de sacanagem, de brincadeira? Qual é a taxa? Foi assim. Mostra o cálculo Vamos lá, matemático. o cálculo matemático. Qual é a taxa? 40%. Então vamos definir em 45%. Foi assim que a gente definiu. E daí a gente falou, só que vamos colocar um viés de baixa, porque se a situação melhorar, a gente consegue reduzir rápido. Então, quando a gente subiu, as pessoas viram que a gente não estava de sacanagem. Então, a gente ali começou um processo que começou a virar o jogo. Tanto que uma semana depois a gente já estava começando a reduzir os juros. Um mês depois estava abaixo dos 29. É a Lei Cidade Limpa versão juros. Não, a gente, tipo assim, não vamos brincar. Daí tiveram várias medidas, e eu era assim, no bom sentido, eu era rato, porque a regulação cambial no Brasil é uma loucura, gente, de detalhes, de coisas e tal. E o mercado inteiro, o tempo todo, tentando dar a volta nessas coisas todas. Sim. Pô, eu era um rato disso, eu sabia tudo da legislação. Então foi bom, já que eu estava do outro lado, agora eu estou desse lado, então vamos, porra. Então tinham várias medidas que a gente deu um nó no mercado, o mercado teve que trazer de volta um caminhão de dólares, então a gente conseguiu, foi fazendo uma série de coisas e conseguimos muito trabalho, quer dizer, não foi só isso, mas isso foi uma parte importante da gente conseguir estabilizar. E depois um mês as coisas já estavam mais estáveis, daí elas foram embora. E me parece, pelo jeito que você conta, me parece uma jornada muito diferente do estereótipo empresa pública ou trabalhando pro Estado, que geralmente é uma coisa mais monótona, tida como mais monótona e tal, mas pelo jeito que você está contando é extremamente emocionante. Porra, é uma aventura. Não, é uma puta aventura. Né? Eu vou dizer, quando eu fui sair do Banco Central, que a gente combinou lá, numa agenda de saída e tal, já tinha mudado, era o Henrique, eu fiz a transição para o Henrique Meirelles e tal. Eu fiz uma lista de candidatos. O candidato que aceitou foi o 15º. Que aceitou o seu Banco posto. Central. Olha só. Por quê? Por várias, cada um tem a sua razão, momento de vida, etc. Mas principalmente porque a exposição e o risco pessoal se você souber direito, você não vai. Não, você vira uma vitrine. Não, e não é vitrine. Você pode ser que os seus bens ficam na reta. É verdade. Hoje eu posso falar alto, porque já passou bastante tempo, mas eu não podia falar alto. Eu fui um dos pouquíssimos diretores do Banco Central que saiu sem processo. Todo mundo tem processo. Olha só. Mas assim, e tinha um diretor que é muito engraçado, o Sérgio Darcy, grande cara, ele infelizmente faleceu de câncer, mas é um cara assim, fantástico. 99% das normas que existem do Banco Central foram feitas por ele, ainda hoje. Tá? Ele foi o diretor de ainda normas vigente. mais Olha longevo. só, mais prolífico. Cara, fantástico. E ele falava assim, 1 bilhão de processos. Ele falou, olha, processo de 1 bilhão, eu não tenho, não estou ligando.
Agora, de 500 mil, 700 mil, me preocupa que isso eu tenho. Então, era assim. Muita gente não ia por causa disso. Eu realmente tive até episódios muito desagradáveis, pessoalmente. Mas isso faz parte do negócio, né? Você quer pô, foi transformacional na minha vida. Achar que é um passeio, não foi. Eu tive um momento lá que isso aqui é um outro podcast, tá? Essa conversa da crise de 2002 é outro, porque foi uma coisa dramática, né? O Brasil quase quebrou várias vezes. Eu fiquei durante, sei lá, uns 2 meses tomando quase 1 a 2 comprimidos de Dormonide todas as noites. Para conseguir dormir, porque eu não conseguia. Assim, de tanto... Porque estava uma situação dramática. O Brasil realmente quase quebrou algumas vezes. Então tem um caráter até de... A gente estava conversando lá fora de resiliência, né? A gente vê muito geração nova de profissionais super ansiosa, super querendo crescer rápido, etc. Mas desde histórias de evitar que o país quebre até histórias de economia ser cíclica, mostra que você precisa ter um pouco de calma ali na hora certa. Não, assim, eu acho até, assim, vamos dizer, um certo contrassenso, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma longevidade muito maior do que tinha os nossos avós, por exemplo. Sei lá, meu avô, aos 70, já era um velhinho, 70 e poucos, né? Essa nova geração que tem 20 hoje vai viver 120 anos. Por que precisa ser tão rápido? Não faça tão rápido, vai devagar. E assim, eu aprendi, a empresa que eu sou sócio hoje, a Maior Capital, ela existe porque eu e alguns meus sócios fomos muito resilientes, né? Ela não existiria. E graças a Deus eu tenho orgulho da empresa. É um espetáculo, é bacana, talvez pudesse ser maior do que ela é, do que ela é hoje, mas é tudo de bom, uma imagem maravilhosa, tá 17 anos no mercado. Mas, teve momentos dificílimos. Mas muito difíceis. A gente teve que ser até, eu diria, cabeça dura, porque senão, não existia hoje. Então, se as pessoas não tiverem isso, a chance de morrer na praia é enorme. Enorme. E depois custa mais caro até aprender de novo, fazer de novo e tal. Mudar tudo. Tem que ser resiliente, não tem jeito. E Luiz, conta aí pra gente, e essa história de polo, onde se encaixa isso tudo dentro desse seu cenário catastrófico em alguns momentos, desafiador em outros. Bons apelidos. Então, uma das razões pelas quais eu era meio vagabundo é porque eu era muito voltado pro esporte, que eu era um puta de um cu de ferro. Eu joguei polo aquático muitos anos, enfim, até os 20 e poucos anos. Depois eu tive que parar, porque eu tinha que estudar e trabalhar, então daí eu pratiquei muito pouco, depois eu voltei mais tarde e eu treino até hoje. Mas assim, então eu me dediquei muito ao esporte, né? Só que o esporte amador no Brasil é aquela história. Eu até, quando muito moleque, eu pensei em viver disso. Eu fui professor de natação durante 5, 6 anos. De moleque, 15 anos, mas não dá para viver disso. Né? E essa coisa do esporte tem uma coisa legal que aprende essa coisa da resiliência, né? Porque você toma uma porrada, não é porrada física, mas é duro. Tem que melhorar e não sei o que, aprender e tal. Então você aprende. Eu acho que o esporte ajuda muito nisso, em aprender a resiliência, aprender que, não, até porque às vezes não dá nada certo. E o waterpolo, você fala que a porrada não é física, mas no waterpolo ela é física. Não, às vezes tem. Mas eu acho que esse é um exemplo mesmo, porque quando a gente pensa aí no esporte, você tem que estar preparado a cada partida para perder e ganhar. Sim. Né? Então acho que a resiliência E às vezes você não tá no seu dia, ou às vezes você deu tem um monte de coisa. E o coletivo é legal porque você depende muito do outro. Às vezes você tá num bom dia, o outro não tá. Sabe? Aprender a respeitar o time do outro. Você é moleque, às vezes não respeita, e vai aprendendo, né? E o esporte sempre me acompanhou. Eu sempre fiz muito esporte. Eu fiz capoeira. Você profissional, não foi no polo? Eu não diria semi-profissional. Mas assim, eu treinei bastante, cheguei a estar na seleção brasileira,
Mais recentemente que eu tenho feito mais coisa, não é? Porque no Master, que é sensacional, uma dessas competições de Master é mundial de Master, né? Que são esportes aquáticos. Então, natação, saltos ornamentais, nado sincronizado, polo aquático e tal. Uma competição dessa são 5 mil atletas, 7 mil atletas. Então, eu já fui para Nova Zelândia, para Austrália, para Suécia, para Hungria, para os Estados Unidos, já fui para Casabranca jogar polo, nos mundiais. Sensacional, a gente do mundo inteiro. E com um espírito muito mais legal, que você já está mais maduro e tal. E nós fomos já 3 vezes campeão mundial. Olha lá. Que legal. Olha lá. Então é legal. E aí você está falando, né, da Maué são 17 anos. Isso. E pensando aqui, né, na sua trajetória toda, quais são os seus próximos desafios, além do Mundial, daqui pra frente? Aliás, ia ter um Mundial agora em Tóquio, agora em junho. Pô, os caras cancelaram por causa da Covid. Mas como a Olimpíada, né? Oi? Mas mesmo tendo rolado a Olimpíada no... Não, é que o Mundial de Master, ele casa com o Mundial de esportes aquáticos, né? Não é com a Olimpíada. Em junho deste ano. Com os mundiais, ia ter em junho deste ano. E daí os caras cancelaram, daí eles passaram até a categoria adulto para a Hungria. E o Master não teve? Ficou... Tá sacanagem. Deixou de fora. Ficou de fora, não teve. Mas tudo bem. Puta, qual era a pergunta? Quais são os seus próximos desafios? Então, daqui bom, por diante? Assim, primeiro, o desafio é sempre legal, né? Assim, você ter. Enfim, depois de... A Mauá sempre foi meu grande desafio, do ponto de vista profissional. Mas, ao longo do tempo, eu fui procurando coisas diferentes, né? Então, a Mauá ainda é a minha atividade principal e vai ser durante um bom tempo ainda. Mas eu fundei um instituto que é focado em educação. Ele nasceu de uma homenagem a um filho meu que morreu aos 23 anos, 4 anos atrás, que chama-se FEFIG, que em homenagem a ele era Luiz Felipe Figueiredo. E que eu diria que fora a Mauá, com todo o desenvolvimento que ela tem pela frente, é o meu grande desafio profissional, né? Hoje esse instituto já atende a 36 mil crianças. Olha só. Que legal. Grosso, quase 100% de escolas públicas, né? São Paulo, em Tocantins são 12 municípios que a gente atende, em Pernambuco 4, agora na Bahia vamos atender mais 5 municípios. Tem algum site para quem quiser conhecer melhor? fefig.org. Fefig com gemudo.org. Não, fefig.org. Então, assim, porque o Brasil, ele gasta o que os países que têm a melhor educação no mundo gastam. O Brasil não gasta menos. Só que o dinheiro não chega na criança. Mais ou menos 2/3 vai para as universidades. Em geral, elas estão focadas em coisas que têm pouca importância para o mundo e para a realidade atual. Estão vivendo anos 70 ainda. Aonde deveria ser realmente focado, que é a infância, é fundamental, né? É muito pouco dos recursos. E mesmo assim o recurso não chega na criança, ele fica dentro da máquina. Para dar uma ideia, São Paulo tem alguma coisa com o estado de São Paulo, com 170 mil, 150 mil professores. Ele talvez funcionasse com metade disso. É uma máquina de dimensão, 200 e tantos. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem 250 mil funcionários. A questão às vezes não é a questão do tamanho, é da qualidade, né? A alocação de recurso, né? Então, o que o Instituto FEFIG faz? Ele ajuda para que estes recursos sejam melhor gastos, né? Então, a gente vai em escolas, em vários casos em municípios, e a gente ajuda para que aquele ensino que eles estão dando seja muito melhorado. Legal. Né? Então é um negócio bem legal. E o meu desafio qual é? Hoje é 100% financiado por mim.
o Instituto. O meu desafio é tornar o Instituto perene, ou seja, permanente, sustentável, e que a minha participação, a minha importância seja pequena. Não quer dizer que eu vá ajudar menos, mas que ele cresça suficiente para que eu tenha. Eu não quero que o Instituto seja meu, ele não é meu, ele não nasceu para ser meu. Eu sou, vamos dizer, a semente desse Instituto, que eu quero que isso se transforme em uma coisa muito relevante. Nossa, muito legal essa ação. Eu acho que é disso que a gente precisa, né? Quando a gente pensa em só apontar, reclamar, isso não é bom, isso não é... Então, tem uma coisa que é o seguinte, a filantropia, ela deveria fazer parte da nossa vida. Você faz aula de inglês, você tem uma atividade filantrópica. Eu não devia perguntar para você, você faz alguma coisa? Eu deveria te perguntar, o que você faz? Sim, exato. Algumas pessoas às vezes falam, puta, que bacana. Falam, não tem nada de bacana. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Todo mundo precisa fazer. Por quê? Primeiro que é humano, e depois a gente vive num país muito pobre. Se a gente não fizer isso, esquece. O governo não esquece. O abismo social é muito grande. Né? É muito grande, muito grande. E a gente tem que, é uma obrigação como pessoa, é uma coisa de civilidade. Entendeu? Assim, de novo, tem que fazer parte da nossa vida. Sim. Eu faço tudo. Eu jogo tênis, eu faço o quê? Eu tenho uma atividade filantrópica. Eu acho que assim, deveria ser esta cultura, né? E não como, puta, que legal, você faz um negócio. Não deveria ser outlier. Tem que ser uma coisa... é fora da curva porque você faz isso. Mas não deveria ser de jeito nenhum. Eu até fico chateado quando a pessoa fala, desculpa, eu tô aqui fazendo o meu papel. O que eu acho que tem que ser feito. Não acho que... Enfim, então esse é um desafio que eu acho que é importante. E se Deus quiser, nos próximos 5 anos eu vou conseguir realizá-lo. E também eu tenho um desafio, né, que todos nós temos. Tem um livro que eu li, que é muito interessante, chama-se Thank You for Being Late. Que esse livro é um catatal, assim, ele fala um pouco a história da tecnologia com a história da humanidade. Uhum. Então ele traça um paralelo e tal. E ele, certo ou errado, ele fala que a partir de 2007 aconteceu um negócio que foi uma aceleração do desenvolvimento tecnológico. E por conta disso, a sociedade não consegue acompanhar. Não é que a sociedade está, vamos dizer, se desenvolvendo menos, é que acelerou. A própria Lei Moore, né, que é aquela lei... Os semicondutores ficam a cada 18 meses, 2 vezes mais rápido. Exatamente, que isso tudo acelerou. E daí é muito interessante esse livro. Ele fala, olha, aconteceu, sei lá, foi na época o iPod, mais isso. Esses fatores somados, quando aconteceram na mesma época, eles aceleraram a tecnologia. E quando a gente começa a perceber o que está acontecendo em volta da gente, é verdade isso. Sim. Eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás, eu fui naquele Singularity University, que foi o evento que eu mais saí assim, apavorado na minha vida. Eu falei, fudeu, acabou o meu negócio, tudo, a tecnologia vai comer tudo. Vai comer tudo. E daí, o que eu passei a partir daquele momento, eu passei, como é que eu não fico obsoleto? Sim. Ou fico menos obsoleto, ou demoro mais, e por aí vai. E na nossa empresa nós fizemos um Maua Lab, fizemos um monte de coisas para ajudar que a empresa não se torne obsoleta. Que se a empresa se vacilar, se não trabalhar muito duro, vai ficar. Porque não é que a gente vai fazer outras coisas, a gente vai fazer tudo que a gente faz de maneira diferente. Então, se você não souber mudar isso, conectar uma coisa com a outra. Então, eu tenho para mim como um desafio não me tornar obsoleto. É um desafio. E daí, eu faço investimentos em algumas fintechs, startups, eu tô super ligado. Teve lá esse evento de inovação em Austin que eu não fui, louco para saber o que foi, o que não foi, ver as coisas que aconteceram lá. E eu acho que isso ainda é pouco. Quer dizer, então, é um desafio. A gente sempre vem falando de lifelong learning, que é você aprender por toda a vida. O desafio é outro. Antes o desafio era se formar e conseguir
se estabelecer na carreira, a gente passou por todos esses pontos e agora o desafio é estar sempre na ponta do casco, sempre super atualizado. Porque o que eu acho o ser humano, ele tem uma necessidade de estar na sua zona de conforto. Que a zona de conforto é um estado parado, né? Assim, é uma pausa, né? Então, pô, eu vou aqui, estou uma empresa, vou desenvolver um produto para ele ficar top. Então, cheguei. Parou. Parei, cheguei lá. Então, qual é a novidade? A novidade é que, porra, não existe mais isso. Então, qual deveria ser a zona de conforto? Estar mudando sem parar. Isso devia fazer parte do nosso... Exato, do mindset. Do nosso mindset o mindset inicial. É o seguinte, o que é o normal para mim? É estar mudando o tempo todo. Isso que é o normal. Sim. Mas é difícil. E as empresas que não nasceram assim, porra, vai fazer ficar assim. É uma relação sem fim. É muito difícil. Mas que não tem como fugir, né? Não tem, senão você vai ficar atrasado. Não tem como fugir. Estamos chegando aqui ao finzinho do nosso... Você vai ter a honra de fazer a nossa pergunta. Não, vou passar para você, vou passar a palavra. Estamos chegando aqui ao finzinho do nosso bate-papo sensacional. E aí a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que eu passo aqui a palavra ao Felipe. Você tem direito a um conselho pro jovem Luiz Fernando, que tá ali na faculdade, acabou de sair da faculdade. Jogando polo ali. Você de hoje tem um conselho para dar para ele, pro Luiz Fernando de 20 anos atrás. Que conselho é esse e por quê? Do Luiz Fernando de 20 anos atrás? Virgem Maria. O meu conselho para ele seria, esteja muito mais bem formado do que você era. Formado ou informado? Formado. E formado não é só conhecimento, tá? Eu diria até que o conhecimento é uma parte pequena. O mais importante é você ter capacidade de se adaptar e de evoluir a partir de coisas que são novas. O inusitado acontece toda hora. Coisas que você não imagina acontecem toda hora. E quando eu olho a minha carreira, teria sido mais fácil se eu tivesse mais formação. Então eu acho que até calculei, né? Quando a gente falou lá quando eu moleque, eu calculei direitinho, então já que eu vou demorar para me formar, deixa eu começar a trabalhar cedo, eu acho que... Mas, assim, se eu tivesse mais, vamos dizer, instrumental, minha vida teria sido... Talvez eu tivesse chegado mais longe. E eu acho que isso fecha o nosso papo até por conta da importância que você mesmo dá para a educação, né? Por Sem meio dúvida. Da sua organização, da sua não, né? Da organização que você, de alguma forma, está inserido ali. Eu acho que educação realmente é a base. E a educação, muitas vezes, não estou nem falando só da educação formal, mas do processo de aprendizagem, né? De você estar aberto para aprender, de você estar aberto para se reciclar, de aprender, reaprender, desaprender, aprender de novo. E nesse ciclo infinito que, como você disse, vamos chegar até o 120, mas a gente vai ter que aprender até lá todo dia, né? Pois é, eu espero o 120 eu achei usado. Eu acho que talvez a gente... Talvez nós não sejamos a geração 120, mas com certeza teremos alguma aí em algum momento. Luiz, muito obrigado, papo delicioso, muitas histórias aí dos bastidores, né, da economia brasileira. Eu acho que, assim como eu e como o Felipe, todos os nossos ouvintes e videntes vão curtir muito, curtiram muito esse papo. E você que está nos assistindo e nos escutando agora, não esqueça de avaliar o podcast na sua plataforma favorita, Spotify, Apple Music, no próprio YouTube, e de comentar. A gente lê todos os comentários, interage. Luiz, se alguém quiser te encontrar, continuar o papo, o LinkedIn é o melhor lugar? Pode ser o LinkedIn, o Instagram. Quais são as suas redes? Bom, eu não... Honestamente, de cabeça você não sabe. Rede, mas... eu diria que o LinkedIn... Você tá lá. Eu tô lá. É só buscar que acha. É isso, acho. Isso aí, muito bem. Não, eu sou facinho de se achar. Excelente.
E, de novo, obrigado por nos acompanhar até aqui. Mande o seu comentário e até o próximo episódio. Até lá.